Vamos concluir a leitura e comentários do artigo A Tratopalatabilidade das Rações para a Aquicultura, parte 3, parte final. Artigo de autoria de Joe Fox, Edison Lawrence e Scott Walker, da Estação de Maricultura da Universidade do Texas, em Corpus Christi, Estados Unidos. Artigo publicado no GAA em 2004. Tá? Vamos agora falar sobre tratopalatabilizantes para piscicultura, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Pesquisas recentes sobre estimulantes químicos, né? Ou sobre ingredientes naturais para utilização em rações para peixes têm obtido bons resultados, né? Em relação à tratopalatabilidade com o uso da farinha e do hidrolisado de crio, tá? Farinha e hidrolisado de crio são dois bons atratopalatabilizantes para peixes marinhos, por exemplo. O crio é um pequeno crustáceo, né, que vive em águas muito frias, né? Águas antárticas, por exemplo, existem grandes cardumes que são alvo do esforço pesqueiro. Por exemplo, existem grandes empresas da Noruega que exploram, tá, uma frota norueguesa de navios, barcos de pesca, que realizam a exploração econômica do crio, certo? Tem um alto poder atratopalatabilizante para peixes marinhos, por exemplo. A farinha e o hidrolisado de crio, mais especificamente a farinha de crio, foi utilizada com sucesso no desmame, né, no treinamento alimentar de juvenis de largemouth bass, que é o Microptero salmoides, é um peixe carnívoro de água doce nativo da região central e leste dos Estados Unidos, tá? O largemouth bass. Um outro produto, um outro composto de alta tratopalatabilidade é a inosina 5-monofosfato, tá? A inosina 5-monofosfato é um nucleotídeo, portanto, presente nos ácidos nucleicos, tá? Foi utilizado com sucesso como palatabilizante. E, como já falamos, o hidrolisado de crio, usado como um bom atrativo alimentar. A diferença da farinha para o hidrolisado é porque o hidrolisado é um processamento da farinha, né? A farinha é tratada enzimaticamente ou passa por uma hidrólise ácida ou alcalina. Aí você tem um produto pré-digerido que é o hidrolisado, tá? O hidrolisado de crio, certo? Outros trabalhos. Outros estudos mostraram resultados positivos em relação ao crescimento e desempenho do striped bass, que é o Morone saxatilis. É um peixe estuarino da costa atlântica da América do Norte, tá? É um peixe, portanto, marinho, né? Os peixes marinhos têm grande dificuldade, né, de aproveitar as rações à base de farelos vegetais, mas essa pesquisa aqui obteve bons resultados com dietas à base de farelo vegetal, talvez o farelo de soja, quando se utilizou esses atratopalatabilizantes que nós estamos falando, tá? A farinha hidrolisada de crio e a inosina 5-monofosfato. Outros resultados de pesquisas foram bem sucedidos, tá? Bons resultados com juvenis do Yellowtail Snapper, que é o Oceurus crisurus, que é um peixe marinho vermelho, é um pargo, nativo das águas do Atlântico Ocidental, certo? Se conseguiu dietas mais vegetais com a utilização desses compostos atratopalatabilizantes. E uma última referência aqui, trabalhos feitos com uma espécie de carpa, Gibelcarpia carassius gibelio, que é um peixe onívoro de água doce, né? Uma carpa originário da Sibéria, portanto é um peixe nativo da Rússia, né? Só que já foi introduzido em várias partes do mundo. É uma espécie de peixe que vive em lagos. Tá, pessoal? Então,
alguns exemplos de bons atratopalatabilizantes para a piscicultura. Tá? Aqui, pessoal, o destaque é a piscicultura marinha, né, que são os peixes mais enjoados para consumo alimentar de rações de menor atratopalatabilidade. Os peixes onívoros, eles geralmente não têm não existe essa dificuldade, eles se alimentam avidamente, mesmo de rações de menor atratopalatabilidade. Os marinhos não. Então, os exemplos aqui, farinha de crio, hidrolisada de crio e a inosina 5-monofosfato, que é um nucleotídeo. Vamos agora para o ponto 7, tá? O ponto 7 é atratopalatabilizantes para carcinicultura, certo? Vamos ver aqui. As investigações sobre potenciais estimulantes químicos para camarão têm focado principalmente aspectos da fisiologia da detecção e melhora na palatabilidade das rações. Relativamente poucos estudos têm enfocado a quimiorrecepção e a estimulação alimentar no camarão. Tá? Isso já está um pouco ultrapassado, isso porque isso é de 2004, né? De lá para cá, alguns importantes trabalhos foram realizados nessa área com o camarão. Tá? Alguns gargalos em relação à pesquisa incluem a obtenção de uma oportunidade de escolha igual, né? O que é isso aqui, ó? Você tem que criar um delineamento experimental, você tem que ter uma metodologia de pesquisa que dê iguais oportunidades de escolha para o animal entre duas, três opções, tá? Uma maneira bastante objetiva, interessante, bem sucedida de fazer isso é com a utilização do aquário em Y, como vocês estão vendo na figura. Você tem um aquário com esses dois braços. Em cada um dos braços você coloca uma amostra da ração em teste, a mesma massa, né? Colocada simultaneamente nos dois braços. E na outra extremidade do aquário você tem os animais, aqui muito usado com trabalho com camarão. Né? O camarão ele vai poder livremente escolher uma dessas duas opções. Tá? Se você fizer esse teste uma vez, isso não tem significado estatístico nem prático, porque pode ter sido meramente ao acaso que ele escolheu uma opção e não a outra. Mas se você fizer isso 30 vezes, tá? Aqueles resultados, a frequência de escolha, né? Por exemplo, se das 30 vezes ele foi 20 vezes para um dos braços, né? Um dos braços, na verdade, não. Para evitar outros fatores não controlados, você tem que ficar mudando, né, o braço em que você coloca a mesma ração. Então, se daquelas 30 vezes, 20 vezes ele foi para uma mesma ração e não para outra, isso mostra uma preferência alimentar, isso mostra que a atratividade, né, é maior relacionada àquela escolha alimentar. Esse é o aquário em Y, tá? Então, outros gargalos, variações físico-químicas, tá, dos ambientes, tá? Porque pensem assim, ó, a gente está tratando aqui de estimulação química. Né? Além do composto que você está investigando, digamos da inosina, né, da betaína, etc., existem outros compostos químicos dentro da água, dissolvidos na água. Não? Você vai ter ali um meio complexo, né? Principalmente nas águas salgadas, né? Água do mar, por exemplo, você tem uma série de compostos químicos, elementos dissolvidos ali, certo? Isso vai dificultar o reconhecimento do papel isolado, né? Ou diretamente relacionado ao químico que você está estudando, tá? Outros gargalos, o efeito da proteína da dieta sobre a atratividade, né? Então você fica se perguntando assim, se eu mudar a concentração proteica, né?
Será que o resultado de atratividade muda ou não? Provavelmente vai mudar, né? Porque a própria proteína, principalmente a de origem animal, ela já tem um poder atrativo e palatabilizante. Então, teria que se encontrar aí uma dieta basal, né? Ela basicamente vegetal, para que você consiga apontar que aquele efeito se deveu ao seu estimulante químico, ao seu composto químico que você está investigando e não a, por exemplo, a proteína animal da ração. E algumas questões estatísticas, isso aqui é basicamente, você tem que fazer várias repetições, tá? 30, se possível, 50 vezes, é muito trabalhoso isso. 50 vezes o mesmo procedimento para que você tenha relevância estatística, tá? Atualmente, os atratopalatabilizantes mais utilizados como estimulantes químicos nas rações comerciais para camarão são os seguintes: farinha de peixe, tá? Farinha de krill, farinha de caranguejo, farinha de artêmia, essa daqui difícil, né? Pelo altíssimo custo. Farinha de lula, excelente, né? Excelente. E solúvel de pescado, tá? Aqui a gente tem bons atratopalatabilizantes. Tanto vão liberar compostos hidrossolúveis que vão atrair o animal, como vão ter aqueles aminoácidos, ácidos graxos não, desculpe, aminoácidos, ácidos nucleicos que vão estimular o consumo alimentar. E o óleo de peixe é um bom palatabilizante, tá? Não tem função atrativa, tá? Mas é um bom palatabilizante. Afinal de contas, não é hidrossolúvel. As taxas normais de inclusão, tá, desses itens, né, desses atratopalatabilizantes, desses aditivos, né? Porque vejam aqui, você pode utilizar a farinha de peixe como fonte de proteína, de minerais, vitaminas, etc. Você pode utilizar a farinha de peixe como um aditivo alimentar com a função atratopalatabilizante, tá? Então, as taxas normais de inclusão são altamente variáveis, porque esses atratopalatabilizantes, como a gente estava falando, a exemplo da farinha de peixe, também são importantes fontes de nutrientes que vão atender a outros propósitos, atender a exigência de aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais. O valor verdadeiro desses estimulantes químicos para os camarões peneídeos, para os camarões marinhos, tá? Ele virá de experimentos que consigam abordar e solucionar esses gargalos, né, anteriormente mencionados, de tal forma que se consiga obter métodos práticos reprodutíveis para avaliar a eficácia desses quimioatractantes, né, ou atrativos alimentares, atratopalatabilizantes e estimulantes. E uma dessas metodologias já validada, né, já reconhecida internacionalmente como válida, desde que você tenha alguns cuidados, na verdade são vários cuidados para que você consiga ter resultados válidos, é o sistema de aquário em Y, né? Esse uso desse aquário em Y que é bastante interessante, tá? Esse foi o ponto 7, atratopalatabilizantes para carcinicultura. Vamos para as conclusões do trabalho, tá? Vamos ver aqui as conclusões. À medida que mais pesquisas forem realizadas sobre esses estimulantes alimentares, provavelmente novos e surpreendentes compostos, moléculas e substâncias podem surgir, né? É importante encontrar atrativos que tenham baixo custo, possam ser identificados para posterior incorporação dos mesmos às rações formuladas, de tal forma que não haja impacto significativo nos custos de produção. É complicado, é uma luta, né? Você não basta encontrar um que tenha alta palatabilidade, além disso ele tem que ter baixo custo,
para que não impacte muito os custos de produção. Os atrativos comerciais, eles provavelmente vão consistir de uma mistura de diferentes compostos. Aquilo que a gente estava falando, né? O mesmo composto, ele não pode ser atrativo e palatabilizante. Vejam, a gente está falando aqui de composto químico e não estou falando aqui de ingrediente. Por exemplo, a farinha de peixe, ela tem vários compostos químicos presentes na farinha de peixe, certo? Alguns desses compostos podem ter propriedade atrativa e outros podem ter propriedade palatabilizante. Então, a farinha de peixe, né, que é uma mistura de compostos, e a farinha de peixe é um bom atrato palatabilizante. Mas o composto químico em si, ou ele é atrativo, hidrossolúvel, ou ele é palatabilizante, hidroestável, tá? Hidroestável. Então, esses atrativos comerciais serão uma mistura de compostos, porque a localização, a movimentação em direção à ração, a ingestão do animal envolve uma série de modos, né, de ação e diferentes células e sistemas de recepção química, tá? Distribuídas ao longo do animal. Além disso, esses atrativos alimentares, atrato-palatabilizantes, eles devem permanecer ativos ao longo de um tempo maior, tá? Ou seja, eles têm que permanecer exercendo sua função ou atrativa ou palatabilizante mesmo após um tempo mais longo, certo? Essas foram as conclusões do trabalho. Vamos para as minhas considerações finais. Pessoal, é uma área interessantíssima, importantíssima de pesquisa, a tratopalatabilidade das ações para animais aquáticos, tá? Já existem bons atrativos, palatabilizantes, bons produtos comerciais disponíveis no mercado, tá? Agora, o que se busca é misturas, né? Composições e produtos atratopalatabilizantes de custo ainda menor, de tal forma que se consiga a incorporação dos mesmos com impacto mínimo nos custos de produção da ração, tá? Então, o uso de bons atratopalatabilizantes tem uma grande importância por razões zootécnicas, tá? A eficiência alimentar do animal aumenta, a conversão alimentar aumenta, certo? Ele vai ter, por exemplo, um crescimento melhorado, porque ele vai fazer melhor uso dos nutrientes ofertados, já que ele ingeriu mais, já que ele localizou mais rapidamente o alimento, tá? Além disso, vão existir benefícios ambientais do uso dos atratopalatabilizantes, com os menores desperdícios por ração não consumida, tá? Vai lhe permitir também diminuir a oferta alimentar, a excreção fecal, liberação de matéria orgânica vai diminuir, tá? Com isso, a excreção de nitrogênio e fósforo no meio de cultivo diminui, consequentemente, você vai ter aí efluentes mais limpos, né? Com menores concentrações de nutrientes dissolvidos na água. E também vai existir benefícios econômicos da utilização de atrativos. Existem diferentes formas de abordar essa questão dos benefícios econômicos dos atrativos, mas uma bastante clara é a seguinte: quando você usa os atrativos alimentares, os atratopalatabilizantes, você consegue utilizar fórmulas mais econômicas porque usam níveis maiores de ingredientes de origem vegetal, farelos vegetais, que são mais econômicos do que ingredientes de origem animal, as farinhas animais, tá? Então você usa rações mais vegetais que não vão prejudicar nem a detecção do alimento, nem o consumo alimentar, porque você mascarou a baixa tratopalatabilidade da ração
com a utilização de um desses compostos, desses estimulantes químicos, né? Como a farinha de peixe, a farinha de krill, a farinha de lula, né? A gente falando aí em termos de ingredientes, falando em termos de compostos, aminoácidos, alguns aminoácidos não essenciais, ácidos nucleicos, sais quaternários de amônio, como a betaína, tá? A gente falou também no inositol, não foi? Deixa eu localizar aqui, onde é que está essa parte aqui. A gente falou também no uso daquele nucleotídeo, certo? Que foi... Não é inositol não, pessoal, é inosina. Inosina 5-monofosfato. É um nucleotídeo, portanto, um componente dos ácidos nucleicos, certo? Então é isso, é uma área empolgante, é uma área de destaque da nutrição para a aquicultura. Existem muitos recursos sendo aplicados, um investimento e esforço de pesquisa muito grande nessa área, pela grande importância desse tema para o sucesso continuado, que já é um sucesso, né? A aquicultura mundial, para o sucesso continuado, a gente conseguir trabalhar com fórmulas mais econômicas, sem perda de desempenho zootécnico e com sustentabilidade ambiental. Pessoal, era isso. Eu agradeço a todos pela audiência, desejo paz e saúde. Vamos ficando por aqui. Obrigado.